Oi, gente. Então, semana passada a gente finalizou o projeto Convivendo com as Diferenças, Respeitando as Diferenças, e hoje a gente inicia um projeto que ele é bem curtinho, mas que geralmente não dá tempo de eu trabalhar com vocês, né? Mas esse ano vai dar, porque vocês estão recebendo bastante conteúdo também, eu tô colocando coisas que eu consiga trabalhar mais facilmente na forma remota, tá? À distância com vocês. E o projeto de hoje é Political Education, tá? Que é educação política. Mas é óbvio que a gente vai focar na política dos Estados Unidos comparada com a do Brasil. A gente não vai falar de política municipal, por exemplo. Mas indiretamente se fala. Por quê? Porque como eu coloquei nesse primeiro trecho para vocês, a política tá em tudo, tá, gente? E a gente tem que entender a importância da política na nossa vida, porque a política tá no momento que eu vou no mercado e pago meu imposto, quando eu preciso de uma consulta no postinho, é no asfalto que eu preciso andar, na calçada que eu preciso que ela tenha um acesso legal, às vezes na nossa escola que alaga na frente, né? Então a política tá em tudo. Não é adequado a gente falar, não quero me envolver com política, porque a política envolve toda a sociedade e a gente tem que estar ali, a gente tem que entender o porquê. Por que a gente tem que entender? A gente tem que entender para a gente saber cobrar das devidas pessoas as condições, né, para uma harmonia social adequada, para que a gente viva em condições favoráveis em sociedade. Por isso a importância da política e por isso de eu saber como e o que eu devo fazer, qual é o meu papel na política. Eu não preciso fazer politicagem, não preciso me envolver em nenhum partido político, mas eu preciso saber o que está acontecendo na minha cidade, no meu estado, no mundo, para que eu cobre, né, as devidas responsabilidades. E é justamente dando uma pincelada nisso que a gente vai ver e também, né, aprender sobre as curiosidades de voto, como acontece nos Estados Unidos, que é muito diferente no Brasil, né? Discursos empolgadores, né? O que aconteceu aí com a nossa sociedade nos últimos anos. E daí eu perguntei assim, do you know a little about politics, né? Você conhece um pouquinho sobre política? Who is the president of Brazil and the USA, né? Quem é o presidente do Brasil e dos Estados Unidos? Sabem? Tá sabendo mesmo? E aí? What is your involvement with politics, né? Qual é o seu envolvimento com política? Ah, eu não faço parte de nenhum partido político, mas eu me envolvo em algumas ações sociais do bairro, por exemplo, né? Isso já é política, né? Vocês estão fazendo o papel aí de sociedade também. What is the future eu botei do nosso país, our country, do nosso país. Qual é o futuro, então, do nosso país? O que vocês esperam dele? E, gente, para entrelaçar com conteúdo, com projeto de educação política, a gente vai trabalhar o futuro do going to. O futuro do going to, diferente do futuro will, ele é aquele futuro planejado. O que acontece? Eu tenho um planejamento. Se eu digo assim para vocês, eu irei pra praia nesse final de ano. Gente, não importa se vai chover, se vai cair o mundo. Eu já reservei, já paguei, eu irei. São planos, tá? Agora, o futuro will é aquele futuro que eu decido na hora. Então, sim, a gente vai lá. Pode deixar, né? Nós iremos lá no comer sorvete. Sim, vamos. Tô falando um futuro, mas que eu decidi naquele momento. O futuro going to é o futuro que tá decidido, ele é planejado. E aí a gente consegue comparar com as propostas políticas, certo? Por quê? Porque as propostas políticas, elas devem ser planejadas. Então, eles utilizam o going to. E aí, gente, olha o que acontece. Qual é a construção do going to que foi que eu coloquei aqui para vocês? Vocês vão utilizar a pessoa, o verbo to be, então am, is ou are, que vocês já estão carequíssimas de saber qual é o verbo to be para cada pessoa. Aí eu vou colocar going to e o verbo no infinitivo. É só isso. Gente, essa é a estrutura da frase afirmativa. Então a pessoa, verbo to be, parece que eu vou fazer uma estrutura de verbo to be, mas eu coloco going to. Então I am going to
visit my parents. Eu vou visitar os meus pais, tá? Então, o que acontece? Eu planejei isso. I am going to. Eu irei. Eu vou ir visitar. Então, I'm going to visit. Visitar my parents, meus pais, tá? Gente, se eu quiser fazer numa forma... numa forma negativa, então, o que acontece? Eu tenho que colocar o not. Onde eu coloco o not? Depois do verbo to be. E eu já ensinei para vocês também que no verbo to be, pra gente fazer uma pergunta onde vai o verbo to be pra frente. Gente, o resto fica igual. Parece que vocês estão na estrutura do verbo to be, mas vocês já estão fazendo going to, tá? Então o going to vai ficar ali no cantinho dele e eu só movimento o not, só boto o verbo to be pra frente para fazer essa pergunta. Então é muito fácil, mas no momento que tem o going to na frase, a tradução, ela fica no futuro planejado, certo? Então, anotem pra gente dar continuidade nesse conteúdo na semana que vem. Beijão!